por que não existem filmes ou muitos relatos sobre isso e em contrapartida os espartanos são super representados e... O ponto é o seguinte, Vilela. Os espartanos, eles... Como a gente falou ainda há pouco, existem muitos relatos da Grécia Antiga mostrando que havia mesmo uma propaganda dos espartanos. O que a gente está dizendo aqui não é que os espartanos eram fracos, não é esse o ponto. Eles eram excelentes guerreiros. Mas eles eram muito criados bons para guerra? Aquela ideia? Aí que tá. Quando a gente analisa as fontes, a gente não encontra isso. Qual é a principal fonte grega que fala sobre os espartanos serem treinados de alguma forma? Nenhuma. Desde criança, só uma. Século I. 500 anos depois dos espartanos, dessa história toda, que é Plutarco. É Plutarco que vem com essa história de que os espartanos, de certa forma, tinham um treinamento que até em grego se chama agouger, que é aquela coisa de desde bebê era avaliado para ver se era, sabe, capaz de crescer um cidadão forte. Só que a gente tem um salto de 500 anos e um historiador dizendo isso. Quando você volta nas fontes clássicas do período, você não encontra isso. Xenofonte, que é o único historiador dessa época, ele só diz o seguinte: os espartanos tinham o hábito de treinar descalços e sem roupa. Esse é o treinamento espartano que a gente tem da Era Clássica. Isso aparenta ser verdade? Sim, assim, a gente não tem por que duvidar desse fato. E por que eles faziam isso? De certa forma, para ganhar resistência e velocidade. O Xenofonte mesmo explica isso. Para ganhar velocidade nos pés e dureza nos pés, né? Pés calejados. E resistência ao calor e ao frio. Tá. Esse é o treinamento espartano que a gente tem da Era Clássica, que diz que eles, né, faziam algo que as outras não faziam. Mas nenhum historiador, vamos colocar assim do ponto de vista claro e cético, vê nisso uma forma de treinamento diferenciado. Cadê os bebês sendo jogados do monte? Isso não tem registro? Não tem registro dessa época, de bebês sendo jogados do monte. Não tem registros de que eles eram... Para dar um contexto para quem não está entendendo, seriam os bebês defeituosos. Isso, bem lembrado. Isso aí. Eles examinando, como no filme, né? Botando o bebê lá de cabeça para baixo, vendo se ele é fraquinho e tal. E se não for, é descartado lá no monte, né? E aí na história, pelo menos no 300, um desses caras que não é descartado vai virar o traidor. Isso, Efialtes, né? O tal do Efialtes. E essa história é real? Houve um traidor de fato que informou esse outro caminho. Houve um traidor. Isso Mas não necessariamente foi um bebê que não foi descartado e que tinha um ódio com alguém. Não. O que os espartanos faziam, que todos os gregos faziam, não como uma prática, mas que fazia, era deixar o bebê abandonado. É mesmo? Por exemplo, se um bebê era... sorte... Isso. O que, do ponto de vista teórico, é pior ainda do que você jogar do monte, né? Claro. Porque pelo menos o bebê já morre imediatamente. Talvez uma fera ia lá comer o bebê em pedaço, o bebê ia definhando. Mas era uma prática que a gente não tem ideia se acontecia o tempo todo, mas tem registros que as cidades gregas faziam isso. Mas não é uma coisa dos espartanos, porque esse cara não vai ser um soldado preparado para lutar e ser o melhor da Grécia. Não tem isso, entendeu? Então, muita coisa passa em lendas, em fantasias, né? Que a gente não tem registro histórico nenhum. E aí vamos falar do filme 300, que é... Eu ouvi você falando que ele é totalmente errado. O que temos de errado? Como ele é errado? Não é? E essa quantidade toda de coaches espartanos que tem por aí, cara? Tem os coaches espartanos? Tem, ué. Que ficam falando esse Raul. Ué. Dá o seu grito, cara. Dá o seu gritinho. Raul! É um chute no saco. Eu acho que saía com intensidade, hein? Total. Fazer um teste? Não? Não. Melhor não. Se for no Paquito. Topa, Paquito. Não, né? Paquito, pelo bem da ciência, cara. Não, hoje eu tô tranquilo. Tá sussa. Ele não tá nem querendo se envolver muito, né, Guilherme? Cara, hoje ele tá... Eu acho que você tá deixando o cara meio constrangido ali. Tá de boa hoje. Mas então assim, puxa, o ponto é o seguinte, aí eu entrei no lance dos coaches, né? A galera, até alguns, felizmente no Brasão de Armas, esse trabalho que eu tenho feito, cara, eu tô muito feliz assim, porque a galera
entende qual é o propósito. A galera gosta, Thiago... Desmistificar e tal. Eu achava que não era assim, pô, eu achava que era como filme mesmo, pô, cara, valeu, legal e tal, então não era nada disso. 99% da galera curte. Agora, eu vi uns comentários de uma galera dizendo assim, esse professorzinho aí está querendo desconstruir a masculinidade moderna, de machos frouxos. Macho alfa. É o quê? Pensei assim, peraí... Então tá rolando isso mesmo, cara? A galera se espelhando nos espartanos pra ter um sentido de masculinidade, cara. Tá errado, assim, porque esse tipo de masculinidade, cara, na Grécia Antiga, principalmente em Esparta, não era bem o que a galera pensa, né? Não, como Não que é? mesmo. Os espartanos eram essencialmente e geralmente... homossexuais. Bi ou homo? Então, a gente pode dizer bi no sentido de que eles também tinham mulheres. Então. Só que as visitas frequentes às mulheres eram muito menores do que aos homens. Eles eram apaixonados mesmo pelos homens, né? Isso. Pelo menos é o que eu li. Perfeito. Tem um historiador fantástico, talvez seja um dos melhores historiadores, assim, um dos grandes, chamado Paul Cartledge. Ele fala, inclusive, num livro dele chamado Spartan Pederasty, Pederastia Espartana. E aí ele mostra como havia uma instituição homossexual mesmo dentro de Esparta, né? E totalmente aberta, todo mundo sabia, não era uma coisa escondida. Não, era uma coisa normal. normal. A esposa do cara sabia que ele ia pra guerra e tinha um cara lá. Exatamente. Então, assim, você analisar a sociedade espartana pelo olhar moderno, tipo do que esses caras falam, né? Não, de ser heterossexual porque o cara é brabão, era machão, não sei o quê. Não, os espartanos, eles eram essencialmente dados à homossexualidade mesmo, como instituição. Então não tem essa de masculinidade que a galera coloca hoje. Isso tinha a ver com tempo longe e convivência entre homens de guerras ou não tinha nada a ver com... Sim, porque era uma sociedade que era mais centrada, mais não significa que era diferencial. A sociedade espartana era mais dada a questões militares do que as outras, do ponto de vista de exército. Então, assim, eles tinham mais contatos e ficavam mais nos simpósios, que era a área onde eles bebiam e se divertiam. Treinavam. Então, assim, a vida deles era ali. A mulher, eles só visitavam esporadicamente. Existem relatos, e até Plutarco menciona isso, que as mulheres na primeira noite de núpcias, elas tinham a cabeça raspada. Por quê? E eram vestidas de homem. Cara, para os caras terem prazer? Pra, de alguma forma, né... Emular o que é a vida dos espartanos, de fato. Olha, isso eu não sabia, cara. Então, assim, tem muitas nuances mesmo da vida espartana. E pode crer que vai ter alguns, talvez, comentando que isso aí é difamação. Estão falando alguma coisa aí Não sei se já estão falando, mas vamos falar depois. Por enquanto ainda não. Tá começando a aparecer algumas coisas aqui. Entendeu? Então, assim, existe claramente, né, uma predisposição de Esparta à seriedade da prática. Eles levam a sério, em outras palavras. Entendi. Em Atenas, outras cidades, é mais uma diversão. Uma bagunça. Isso. Uma baguncinha. Isso aí. Uma diversão lá com a broderagem, mas não é essa coisa institucional. O Paquito seria mais espartano ou grego? Eu sou, acho que bem do espartano. Tá vendo? É o cara que gosta da bagunça. Eu acho que não, você é mais grego. O que pintar tá valendo. É verdade. Porque espartano era mais... Só homem. Você não. Você... Não, acho que eu sou do grego mesmo. O grego é mais do vinho também, né? Esparta... Tem esse lance da bebida? De beber, sim. Os simpósios eram farra. De beber pra caramba, de vinho. E os simpósios... Droga? Tinha droga nessa época? Não. Droga do ponto de... Talvez alguns cogumelos ali. Não sei se na Grécia tinha cogumelo. Eu acho que sim. Eu já li algumas matérias falando sobre alucinógenos. Mas o forte era o vinho mesmo. Então... Você tem esse tipo de característica que sabe? Se você pegar Xenofonte, tem um trechinho de Xenofonte só, que é a principal fonte espartana. O cara ele é totalmente pró-Esparta. Ele é totalmente pró. Por quê? Ele é amigo do rei, espartano do seu período. Ele é ateniense, que é expulso de Atenas e consegue apoio em Esparta. E então ele vira meio que ele é meio apologético a Esparta, ele sabe? Ele exalta mesmo os espartanos de maneira geral.
ele diz que Licurgo, que foi o tal do legislador que criou a sociedade espartana, considerava pederastia, que aí entra as crianças, né? E aí uma outra coisa braba do mundo grego, né? Existia muito isso, essa pederastia sexual mesmo. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de falar, né? Para eles era uma prática errada? Para alguns, sim. Ah, é? Para alguns, essa sim. ideia pra alguns? Se você vê Platão, por exemplo, as leis de Platão, ele menciona em algumas partes ali que os outros povos gregos achavam aquela prática institucional como sendo feia, como sendo inapropriada. Entendi. Não que não acontecesse também em Atenas e em outras, mas em Esparta, e aí eu cito esse historiador de novo, Paul Cartledge, ele diz que era institucional, fazia parte do crescimento do cidadão, ser submetido àquilo. E novinho. Novinho, criança. Nossa. São os tal dos... Os anciãos são os erastes. O termo grego para anciãos. E tinha os homonóis. Agora não me lembro exatamente a terminologia que se usava no grego antigo. Mas existiam as classes. E existia esse... Sabe? Essa coisa típica de Esparta. Sim. Então, assim, você olhar para o passado, cara... E aí, por isso que eu fiquei assim, abismado, né? Como que isso virou outra coisa total? Símbolo. E aí falaram coisa de esquerda. Ah, esse professor deve ser de esquerda falando sobre isso. Sério, cara? Tá rolando esse negócio de espartano ser de esquerda ou de direita? Meu Deus do céu. Tô por fora, cara. Eu não sabia nem o que era beta esses dias. Beta e alfa. Entendeu? Parece que é ser meio cringe, né? Essa coisa e tal. Não. Alfa é o red pilado, né? É o cara que domina e não é dominado por mulheres. E aí tem os MGTOWs e tem toda uma cultura então, de cara, não ser dominado pela mulher. Somos nós aqui, velho. A gente não vai ser dominado pela mulher. Não, Aí um desses caras que tinha esse discurso começa a namorar com a mina e os caras destruindo ele. Lembra disso? Os caras destruindo. Ah, mas agora você tá sendo dominado por uma mulher. Não, é diferente. Aí o cara... Você tá me chamando de better man. Lembra desse? Ficou famoso isso daí. Você me chamando de better man. Tipo, ele se achava alfa e os caras chamando ele de beta. Então, não tem cara, nada a ver. nada Eu sou um pau mandado da minha mulher. com certeza, claro assumido, ó. não é? Entendeu? Somos pau mandado. Normal, eu que lavo a louça lá em casa. E é verdade mesmo, cara. Verdade, eu lavo a louça lá em casa. Mas tá bom, faz parte, né? Faz parte. A gente tem que... Pô, mas que doideira, sabe? cara. Então, eles misturam, assim, tem uma tudo por galera... causa do filme, cara. Mas- Certeza. Isso aí. Não é? É tudo Que o por causa... filme, pra quem não sabe, é baseado numa história em quadrinho do Frank Miller, que tem o mesmo pique, assim. Esse é um outro argumento que alguns poucos usam e que pra mim assim não faz sentido nenhum, porque é claro que é um filme. É claro, tipo assim, você pode assistir o filme e se divertir com o filme. Eu, quando assisto 300, eu me divirto. Brincadeira. Não é um documentário. Não me divirto nada. Mas assim... Eu me diverti na época, mas eu não É. parei... Assim, se você para pra pensar, tem muito... Eu falei da maçã, cara. O cara saca uma maçã no meio de uma batalha que tá todo mundo morrendo. Devia faltar tudo e de repente uma maçã limpinha, assim.